frente, Deus na 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 frente, Deus. Nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar. Preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem. Há um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam. Há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o
Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Glória a Deus, paz do Senhor, nossos irmãos, paz do Senhor, você ouvinte, você que já está conosco, eu já estou vendo aqui, já temos alguns irmãos, jovens aqui da sede internacional. E está começando nesta noite mais uma edição do programa Juventude em Ação. Este programa que tem como objetivo evangelizar, levar a palavra de Deus. Este programa, ele é realizado pelo Ministério Restauração, que tem como pastor presidente pastor Humberto Schmidt Vieira, cheguei a gaguejar, meu Deus, tem misericórdia, pastor Humberto Schmidt Vieira, como diretor de comunicação dos programas, o nosso pastor Paulo Roberto dos Santos, como nosso superintendente da juventude, como eu esqueci, o pastor Adriano Licidoni, e como líder da sede internacional, irmão Iago, nosso líder presbítero, irmão Bruno Beltrame. Hoje, aqui com você, o irmão Estevão, eu, irmão Estevão, nosso irmão Marcos Leonardo, paz do Senhor, irmão Marcos. Glória a Deus. Glória a Deus. E o nosso irmão Iago, junto conosco. Paz do Senhor, irmão Iago. Paz do Senhor, irmão Estevão. Glória a Deus. Glória a Deus. E desde já, eu já vi que eu tenho uns irmãos online, mas é muito importante que você compartilhe o link, compartilhe o link que está no YouTube, escreva lá nos seus status qual o tema. Eu creio que o nosso irmão da técnica aqui botou o tema, já que nós iremos abordar hoje. É um tema muito importante para o crescimento das nossas vidas, irmão Iago. E irmão Marcos Leonardo, para o crescimento da sua vida. O que Deus quer fazer quando nós entendemos qual é a posição de um líder e qual a posição de um liderado. Glória a Deus. Deus vai nos ensinar, Deus já vem nos ensinando por essa semana. E eu creio que vai ser bênção para a sua vida, para a minha vida, porque quanto mais a gente ouve, mais a gente absorve, mais coisas a gente pega. Amém? Então, deixa o seu like, compartilhe este link aí, divulgue no seu status, para algum parente, amigos, divulgue. Eu tenho certeza que Deus vai fazer coisas grandes, muita coisa que às vezes a gente não presta atenção. Deus nos dará esclarecimento nesta noite. Amém? Glória a Deus. Para começar este programa, eu peço toda a atenção. É um assunto bem... ele exige uma atenção. Porque qualquer ensinamento, Deus quer de nós quando Ele nos ensina, quando Ele nos prepara, nos coloca, seja num culto, seja numa escola bíblica, seja, por exemplo, as irmãs da União Feminina estavam participando da EMOB. Isso. Deus preparou a EMOB para as irmãs ir aprender. Glória a Deus. Cada programa que Deus tem proporcionado à juventude da sede internacional, já faz mais de um ano que tem esse programa, né? Foi no início da pandemia, né? Isso. Olha aí, quantas coisas a gente aprendeu. Alguns programas eu acompanhei, mas por serviço, questão de horário, alguns eu não aproveitei. Mas agora, por exemplo, hoje à noite, muitos já saíram do culto, até porque os cultos estão acabando mais cedo, eu não sei aí na sua localidade, no seu país, como que está em questão de horário. Aqui nós estamos restritos até às 20 horas. Depois temos o culto online, né, irmão Iago? É verdade. Mas agora Deus nos deu essa Glória disponibilidade, este tempo. Nós três aqui estamos participando, mas hoje aprove Deus nos colocar aqui, amém. Mas nós estamos participando de algo tremendo, né? Que é a tomada de Jericó. Glória a Deus. Toda Porto Alegre, orando todas as noites. Deus tem feito coisas grandes. Tem. Mas aprove Deus hoje, aleluia, colocar nós aqui. Aqui estamos como servos do Senhor, obediente à voz de Deus. Mas eu creio que você deve estar perguntando, mas qual o tema? Como eu falei, será sobre líder. Sobre a liderança. Um líder... E agora a segunda parte, os liderados. E para começar o nosso programa, o nosso estudo, um breve estudo que nós iremos fazer, eu quero que você que está em casa, você que pode, abra sua Bíblia em Josué.
Eu vou pedir que o irmão Marcos Leonardo lê para mim, por favor, irmão. Capítulo 1. Capítulo 1. Aham. Glória a Deus. O irmão pode ler até... Pode ler do 1 ao 7. Do 1 ao 7. Amém? Glória a Deus. Você Glória que a Deus. tem Bíblia, abra sua Bíblia. Assim diz a palavra de Deus. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti. Todos da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Aleluia. Não te deixarei, nem te desamparei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Amém. Dela, amém? Glória a Deus. Tenho eu mais creio que o um. irmão pode terminar. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Glória a Deus. Mas vou ler agora mais uma parte lá no capítulo 6. Lá no capítulo 6, a palavra de Deus vai dizer, eu vou ler alguns versículos, a palavra de Deus vai falar: Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus valentes. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez. Assim farei por 6 dias. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifres de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. E será que, tocando-se a trombeta de carneiro, ouvindo vós o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Glória a Deus. Amém? A Bíblia aqui nós lemos o chamado de Josué. Glória a Deus. Como que foi, aleluia, a comissão de Deus para o homem, aleluia, Josué. Um servo de Deus que Deus tinha escolhido. Mas para nós entendermos mais, eu vou pedir agora que o nosso irmão, aleluia, Iago, e você, nosso irmão, ouvinte, volte sua Bíblia lá em Êxodo. Lá em Êxodo 17. Aleluia. Êxodo 17. Aleluia. Glória a Jesus. Em Êxodo 17, se nós formos olhar 16, se nós formos olhar, aleluia, o 15, a palavra de Deus vai nos mostrar, e logo a gente já vai ler, eu quero só explanar melhor aqui, o que estava acontecendo quando nós chegamos no capítulo 17 de Êxodo. A Bíblia diz que antes que antes de nós lêssemos aqui, o povo estava ali no deserto, Moisés, um líder, um outro líder, que todos nós conhecemos, um homem escolhido por Deus para ir lá tirar o povo do Egito, um homem que olhava para si, via as suas debilidades, um homem que muitas vezes ficou com medo, talvez é demais para mim, eu não sei nem falar direito, né? Quantas justificativas aquele líder. O irmão conhece a história de Moisés, creio que o nosso irmão, você conhece.
Mas Deus deu vitória no ministério dele. Glória a Deus. Porque quem chamou ele foi Deus. Aleluia. E ó, só que a palavra de Deus aqui, nós vimos em Êxodo 16, por exemplo, o povo estava ali no deserto, o povo estava tendo maná do céu, o povo estava se alimentando, tendo provisão, mas talvez pelo tempo da promessa, aleluia, eles queriam algo a mais, Deus já estava dando alimento. Agora, a partir do momento que estou no deserto, me deu a sede, eu já comecei a abrir a boca para reclamar. Já começa a questionar. Era necessário. Eles estavam no deserto, irmão Leonardo. Era necessário que aquilo aconteça. Lá no capítulo 16, a Bíblia vai mostrar que eles reclamam por causa da fome. Aí Deus manda o maná. Disseram os filhos de Israel que disseram-lhe os filhos de Israel, no versículo 3, quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão farto, pois nos trouxeste a este deserto para matardes a fome a toda essa multidão. Aí tu imagina um homem escolhido por Deus, um líder. O povo vê todo o milagre, tudo aconteceu lá no Egito e agora chega e começa a murmurar do líder. Mas por que esse homem nos trouxe para cá? Aleluia. Aí começaram a sentir falta da comida lá do Egito. E aí começa a murmurar do líder e o perigo que isso que causou aqui. O povo murmurou, o povo reclamou, e isso é triste. Deus não se agrada disso quando nós pecamos contra o Senhor, quando nós julgamos a nossa liderança. Mas no capítulo 17, o povo murmura outra vez por causa agora da sede. Primeiro foi da comida. Já estava com saudade das coisas. Onde estava o coração desses liderados? Onde estava o coração daquele povo? Será que estava realmente, irmão Iago, olhando para as coisas de Deus ou queria que as coisas acontecessem no tempo dele, do jeito dele? O povo que estava vindo, isso é muito triste, né? Porque a gente esquece que a gente veio da escravidão. Glória a Deus. A gente estava preso, passando trabalho, escravizado, sendo chicoteado, apanhando o diabo. O povo estava massacrado. Se nós formos olhar, quando Moisés entrou no Egito, meu Deus. A Bíblia mesmo vai falar de tempos que Moisés olhou e sentiu a dor de um povo judeu, um eleito da promessa apanhando, sofrendo. É interessante, né, irmão Estevão, que a Bíblia ela nos relata que antes de Deus levantar Moisés para libertar o povo de Israel, o povo escolhido, o povo que tinha promessa, o povo estava escravizado há 400 anos no Egito, porque nós sabemos que a história nos conta, através da vida de José, que foi usado por Deus, José da descendência de Abraão, né, neto de Abraão. Então, quando José ele morre, o povo de Israel é escravizado naquele momento, num período de 400 anos. E após 400 anos que o povo de Deus é escravizado ali no Egito, Deus então ele levanta Moisés. E é interessante que a Bíblia nos fala, né, e a história nos conta que Moisés ele foi criado por Faraó, pela filha de Faraó, na casa de Faraó. E Faraó naquele tempo era a autoridade maior no Egito. Então, os historiadores, teólogos, eles nos contam que Moisés, então, ele foi instruído em toda a ciência egípcia naquele tempo, que era, então, o estudo mais rebuscado naquele momento. Era a cultura mais forte, né, naquela época. E é interessante, como o irmão Estevão falou ali antes, que quando Deus, então, ele vai ter um encontro com Moisés, e ele fala: Moisés, eu vou te usar, Moisés, para te tirar o meu povo que está escravo no Egito há 400 anos. Moisés, ele era uma pessoa instruída, ele tinha cursos. A Bíblia não nos expressa claramente isso, mas os livros históricos, eles nos contam. Então, é algo que interessante, que mexe comigo, porque naquele momento, então, Moisés, mesmo ele tendo uma instrução,
ele olha para ele mesmo diante do chamado de Deus Glória a Deus. e ele fala: mas Senhor, eu sou um homem com a língua pesada, né? Boca, língua pesada. Eu não sei falar, eu mal sei falar. Então é algo que eu vejo assim, que quando Deus ele nos chama, independente da profissão, independente do que for, só pelo fato de Deus estar nos chamando, é gerado no nosso coração um temor. Glória a Deus. Eu vejo que com essa experiência assim de Moisés, né, que grande foi o que Deus fez através da vida de Moisés, né, e sucessivamente através da vida de Josué. Eu acho algo muito interessante, né, irmão Estevão? Sim, porque mas o porquê que aconteceu isso na vida de Josué? Olha o que Moisés, a palavra de Deus nos mostra, a direção dele pelo Espírito de Deus. Agora a Bíblia vai falar que quem era Josué? Era alguém que observava o seu líder. A Bíblia vai mostrar exemplos, nós vamos ver essa parte, que... Pode falar, meu irmão. Mas, Estevão, eu creio que só para voltar ali que eu iria comentar sobre o Claro. assunto, que eu acho interessante quando o povo de Israel estava atravessando o deserto, né, e o povo começou a criticar Moisés pela liderança dele e queria voltar para o Egito. E eu vejo, né, pela Bíblia que quando Samuel, ele era juiz, quando Samuel ele era juiz de Israel, o povo pediu um rei que governasse Israel. E ali a gente vê que Samuel não gostou muito dessa atitude do povo de Israel, e Samuel orou a Deus e perguntou: Deus, olha o que está acontecendo. E a resposta do Senhor para Samuel foi de: Samuel, fica tranquilo, Samuel, porque eles não rejeitaram a ti, eles estão rejeitando a mim. Então, irmão Estevão, eu vejo também quando o apóstolo Paulo ele perseguia os crentes, a Bíblia diz que Jesus disse assim: Paulo, tu me persegues. Então, será que, irmão Estevão, quando a gente persegue uma liderança que a Bíblia diz que é constituída por Deus, será que nós não estamos perseguindo o próprio Deus? Criticando aquilo que Deus fez? É isso que nós estamos querendo. Não só, às vezes, irmão Leonardo, Marco Leonardo, às vezes, talvez nós não precisamos nem falar, mas dentro do nosso coração está um Exatamente. rancor, está algo que não está. Uma mágoa, quem sabe que ficou, Deus, uma raiz de amargura. agora tu pensa Deus olhando isso. Exatamente. Como o irmão falou, está afrontando o próprio Deus. Porque foi ele que colocou aquela pessoa ali. E agora, depois, nós neste contexto aqui que nós estávamos falando sobre o Êxodo ali, quando Deus mostra Deus manda Moisés ali tocar com a vara na água, na rocha, e aí vem a água pro povo. Glória a Deus deu vitória. Mas olha que tremendo que é. Porque Deus poderia ter qualquer outra atitude, mas Deus, sendo Deus, a misericórdia dele alcançou o povo pediu ali, mas a vontade de Deus talvez era que aquele povo fosse entender que eles estavam passando por um processo. Exatamente. As coisas não eram do jeito dele. Porque imagina Moisés vai levando aquilo diante de Deus. A Bíblia mostra que ele levou aquela dificuldade diante de Deus. Mas Deus vai e respondeu: olha, tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós e a nossos filhos e ao nosso rebanho? Olha só. Imagina, eles viram as pragas, eles viram tudo que aconteceu, Glória a Deus. Deus abriu o mar. Quantas coisas. E a gente esquecer disso. Isso aí é um grande milagre, né, irmão Estevão? A gente fala, quando Moisés foi usado ali, imagina, isso aí nunca tinha acontecido. Tu imagina o mar. O que aconteceu, como Deus usou Moisés para tirar o povo. O mar se abriu e eles passaram em terra seca. Ficou 2 muros de água no meio do mar. Né? E o tremendo porque eles sabiam, mais um detalhe, eles sabiam que eles estavam sendo seguidos, eles estavam sendo perseguidos Sim. pelo rei do Egito de novo atrás dele, correndo. Que E a dureza do coração do homem aí, agora me para e me pergunta a dureza do fico- coração do homem. Eu fico imaginando Moiago, porque eles ficaram 400 anos lá como escravos. E de repente, eles começam a ver tudo isso. Porque eles não eram acostumados a ver milagres. Certo? Aquela vida rotineira deles. Então não foi algo que eles estavam acostumados a ver. Hoje na igreja, quem sabe, mas a gente está acostumado a ver alguns milagres. As pessoas se acostumam a ver. Porque, quem sabe, nasceram na igreja. É bem verdade. Mas agora, Moiago, eu vejo que Israel não tinha experiências com Deus. Mas mesmo tendo,
depois que viu, murmurou. Então não tá somente no fato de eu me acostumar. Eu tenho que saber reconhecer o poder de Deus. Glória a Deus. E reconhecer que Ele está acima de todas as coisas. Agora, nós vimos agora um pouco de Moisés, a desobediência dos liderados de Moisés, do povo. Agora nós vamos ver, nós vamos falar sobre Josué. Olha onde começou tudo com Josué. Como Deus olhou para ele e disse, eu tenho um projeto contigo. Aleluia. Glória a Deus. Lá no capítulo 17 de Êxodo, irmão Iago, Sim. versículo 8. Do 8 ao qual? Do 8 ao 10. Aleluia. Vamos fazer o seguinte, vamos até o 13. Do 8 ao 13. Para o povo entender bem. 17 do 8 ao 13. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantara a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Até o 12? Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Aleluia. Por isso tomaram glória a uma Deus. pedra e puseram por debaixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. Glória a Deus. Olha o que está nos mostrando aqui. Logo depois, aleluia, depois de ali Deus ter feito o milagre, quando então Moisés clamou ao Senhor ali, o que eu vou fazer com este povo? O que Deus fala? Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão a vara com que feriste o rio e vai. Ali Deus deu providência, Deus deu a água, como nós falamos, no versículo 6. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe, ferirás a rocha e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Aleluia. Agora, Deus deu a provisão, mas os inimigos continuavam. A guerra contra aquele povo continuava. E o que eu quero trazer para nós, juventude, é isto. A vigilância. Imagina, o povo saiu ali de uma afronta ao seu líder Moisés. Reclamando, questionando algumas coisas. Melhor, não trouxe para cá para nós morrer de sede. Vou pegar Covid agora se eu sair para a rua. Óbvio, tem que ter cuidado. Mas às vezes a gente cria muitas barreiras. Muitas barreiras. Se aproveita às vezes de uma coisinha e se fecha para tudo, irmão Iago. O que é diferente de ter problemas e criar problemas, né, irmão Estevão? Irmão, essa daí é a chave. O que o irmão falou é a chave, a palavra-chave. Problemas todos nós temos, mas geralmente nós também complicamos as coisas. Às vezes é algo simples, a gente faz Glória a Deus. um tornado, às vezes é só uma brisa. Assim, é bem assim. A gente faz um furacão. Volto a falar, não dizendo que temos que sair na rua, andar de qualquer jeito, andar aglomerado. Não é isso. A gente sabe quando Deus nos chama para alguma coisa e a gente pode. Irmão Iago, a gente sabe disso. Deus nos escala, por exemplo, num culto. Deus nos escala para um programa. Aí eu vou lá, não, coisa do meu líder, coisa que tá criando, tá fazendo. Não vou. E aí dá uma desculpa, foge. Isso estava acontecendo com o povo, só que porém de uma outra forma, era um outro tempo, era uma outra situação. Mas agora então, logo depois disso, o
Que Deus manda a água, levantou-se uma guerra, mais uma guerra. Porque o diabo ele vai ficar assim, irmão Iago, sempre, 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 sempre no nosso pé. Não nos deixa, né? Não, Não nos deixa quieto. isso é muito real. Porque agora a Bíblia vai dizer no versículo 8 que o nosso irmão leu, que agora vai vir, aleluia, a tribo de Amaleque, para vir agora guerrear contra o povo de Israel. Ah, tomaram água agora. Certo, deram glória a Deus naquele momento, né? Pois é. Porque, meu Deus, como deve ser triste tu murmurar, Deus por misericórdia fazer. Como será que a gente se sente? Como será que quando a gente peca, a gente sabe que a gente murmura às vezes, depois Deus vem por misericórdia e nos ajuda, alcança o que nós estamos pedindo. Mas eu creio que quem tem o Espírito Santo se entristece, né, irmão Iago? Se constrange, né, irmão Se Estevão? constrange. O Espírito no nós O amor de Deus, né? faz nos entristecer. É. E a Bíblia aqui vai falar que agora começa uma guerra. Agora vem a tribo, irmão Iago, de Amaleque contra o povo para pelejar contra Israel em Refidim. Aleluia. Glória a Deus. O que começou agora ali? Ali começa o ministério. Ali começa a se cumprir o chamado de Deus para a vida de Josué. Glória a O que aconteceu? Versículo 9, com isso ordenou Moisés, depois que veio Amaleque guerrear contra o povo de Israel. Então ordenou Moisés a Josué, escolhe-nos homens. Olha, agora ele olhou para o Josué. Olha, Josué, escolhe-nos homens. Homens para quê? Escolhe-nos homens. E sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Agora o líder ali convocando um liderado. Ah, será que Josué estava esperando por isso? Para essa oportunidade. Você estava esperando por isso? Eu estava esperando por hoje estar aqui? Eu não esperava. Você estava esperando estar onde Deus te colocou? Está desempenhando a função que você está desempenhando? Glória a Deus. O nosso irmão lá da técnica, será que ele estava esperando por isso? Não estava. Mas aprove Deus olhar e chamar. Aprove a misericórdia de Deus olhar e chamar. E agora Josué estava sendo chamado ali. Imagina, uma guerra, irmão. Para liderar uma guerra. A responsabilidade que ele tinha, né? O peso. O peso. Mas ele foi obediente. Primeiro a Deus, né? Porque ele tinha temor de Deus. Nós vamos ver em algumas partes. Depois nós vamos falar da obediência, o exemplo, como que Deus estava se agradando dele. Era um homem que observava muitas coisas, estava no templo. Pode falar, irmão. E sabe, irmão Estevão, às vezes a gente pensa que, quem sabe, poderia ter outra pessoa ao nosso lugar. A gente fica pensando, bah, mas por que Deus me escolheu? Por que Deus está prometendo isso na minha vida se tinha tanta gente melhor do que eu? Mas Deus, né, ele escolhe e usa quem ele quer, né, irmão Estevão? É bem assim. Então eu vejo que na vida de Josué foi assim também, certo? Tinha outros homens ali com a capacidade de poder liderar aquele povo. Mas aprove Deus escolher Josué, como escolheu nós também. Glória a Deus. Você está entendendo, meus irmãos? Vocês estão entendendo Aleluia. o que Deus está querendo nos ensinar hoje? Você comente aqui, estou entendendo. Glória Para a que se Deus. nós não estamos sendo bem específico aqui, conseguindo explanar de uma forma compreensível, nós possamos melhorar aqui, tentar falar mais num português mais fácil. Sim, Mas eu creio que está sendo, nós estamos... podem fazer perguntas Amém, também, né? amém, glória a Deus, pode. Estou vendo alguns irmãos aqui cumprimentando, irmãos pedindo oração, nós vamos orar no final. Aleluia. E creio que Deus já está fazendo um milagre, porque Deus já está trabalhando nas nossas vidas, se nós estivermos atentos ao Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então a Bíblia vai dizer, irmãos, que então Josué foi escolhido por Deus para desempenhar esta obra para uma nova experiência na vida dele. E através da vida dele, conquistar a terra prometida. Então a Bíblia vai dizer, agora no versículo 10, fez Josué como quem mandou? Como seu líder mandou. Glória a Deus. Fez Josué como Moisés lhe dissera. Glória a Jesus. Coisa linda, né? E pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro.
Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava, a mão prevalecia. Quem era que estava na frente? Deus. E depois, o líder. E depois, o liderado. E depois, os outros liderados. Glória a Deus. Você conseguiu ver A escala, né? a hierarquia? Justo. Uma sincronia. Que tremendo isso. Muito, muito forte. E no versículo 13, Josué, o que aconteceu com tudo isso? Ora, as mãos de Moisés, eu já li, né? Já li que elas estavam pesadas? Não. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele. E ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado, outro de outro, assim lhe ficaram as mãos firmes, até pôr do sol. Aí nós vemos que começou a guerra, Josué está lá. Deus estava governando toda aquela batalha, porque era da vontade de Deus o povo conquistar a terra. Deus escolheu o líder, Deus escolheu o liderado, Deus escolheu os outros que estavam ali para aquela guerra, aqueles homens de guerra, a qual Josué escolheu. Josué também escolheu ali por uma revelação de Deus aquelas pessoas. Porque nós vamos ver mais tarde que o problema não foi as dificuldades pessoais das pessoas, por exemplo, eu não me dar com fulano, eu afrontar o que estava acontecendo antes ali, o que estava acontecendo lá com Moisés, não foi o mesmo que estava acontecendo aqui. O que estava acontecendo lá. Ali, naquele outro momento, o povo estava entendendo uma outra coisa. O povo estava entendendo que havia também uma autoridade sobre a vida de Josué. Porque não era em vão que Moisés olhou para ele. Moisés é um homem de Deus. Glória a Deus. Um homem usado por Deus. E a Bíblia vai continuar falando, o irmão Iago, pode comentar, irmão Iago. Sim, eu gostaria de comentar, Claro. irmão Estevão. Eu vi que o irmão está me algo olhando e que- disse, é Oi, ele tá quietinho. Vocês podem conversar, você também, nossos irmãos, pode. Os videologados. Isso daí. Os videologados. O irmão tá mais atualizado aqui, tá mais presente. A gente a gente não tá muito, é bastante coisa, mas graças a Deus. É muito nome difícil de falar. Eu me lembro quando eu vinha com um texto aqui com a folha que eu lia tudo. Ah, tem hoje, que ser. hoje eu me perdi até na abertura, mas glória a Deus. Não, mas Deus está no controle de tudo. Amém. Glória a Deus, Penso, perdão, em irmão relação Iago, ao cortei. tema que a gente está falando, né, sobre liderança, eu vejo então aqui sobre esse tema que nós estamos falando e essa passagem, nós lemos aqui tanto Moisés quanto Josué, eles foram Aleluia. grandes líderes. E a Bíblia aqui, ela nos expressa então que eu posso ver, pelo que nós lemos, Moisés, ele precisava de Josué, que Josué fosse na batalha, que Josué estivesse na batalha física, Glória a Deus. porém Moisés estava na batalha espiritual. Glória a Deus. A Bíblia nos diz que Arão e Hur, Arão era um sacerdote. Então, eu posso ver que tinha 4 pessoas aqui que aparecem aqui nessa passagem. Com certeza tinha muito mais pessoas, porque Josué, ele estava com o povo na batalha física, na guerra. E Moisés, Arão e Hur. Então Glória. eu posso ver assim, ó, que para desenvolver uma liderança, eu vejo que muitas pessoas têm uma vocação para ser um líder. Só que enquanto nós não entendermos e não tivermos Oh, aleluia. as pessoas do nosso lado, as pessoas certas, porque veja, Moisés, ele sabia quem era Josué, Glória a Deus. entendeu? Por isso que ele colocou Josué na frente da batalha. Só que algo muito interessante que a Bíblia nos relata, que
Moisés, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Então eu posso ver que Moisés, como um líder, não somente um líder, mas um homem de Deus, ele precisou de pessoas do lado dele. Glória a Deus. Eu vejo que todo líder precisa de pessoas do seu lado. Pessoas que vão ajudar. Pessoas que estão dispostas Aleluia. a ajudar. Glória a Deus. Assim como Arão e Hur. Eu vejo nessa passagem algo muito extraordinário da parte de Amém. Deus. Aleluia. Porque Arão e Hur, a Bíblia nos diz que quando Moisés estava com as mãos erguidas, Josué estava na batalha, na guerra. Moisés, ele estava na intercessão, ele estava no espiritual, ele estava orando a Deus. Quando Moisés estava com as mãos erguidas, Bendito é teu nome, o Jesus. povo de Israel, então, prevalecia. Aleluia. Josué estava na batalha. É como tem... Josué, Aleluia. ele estava vencendo. Porém, quando Moisés cansava, quando ele baixava as mãos, o povo começava a perder na batalha. Glória a Deus. Só que aí a Bíblia Irmã nos Iago, relata, então, Irmã Iago, só confirmar que tem a M. Reis. É a chamada cobertura espiritual. Isso Sim. mesmo, seria isso. Glória a mesmo. Deus. Pode continuar. e aí então a gente pode ver que o papel de Arão e Hur, e isso eu vejo assim, irmão Estevão, o quanto a gente precisa de todas aquelas pessoas que Deus coloca no nosso lado. Glória a Deus. Porque aqui só fala no nome de Arão, Hur, Moisés e Josué. Só o nome desses que falam. Mas Moisés, com certeza, todos aqueles do povo de Deus, Moisés estava contando com eles. Porque eles estavam nos bastidores, mas eles estavam lá na batalha. Eles estavam lá lutando, o nome deles não estão aparecendo aqui. Aleluia. Glória a Talvez Deus. o nome de muitas pessoas que Arabacaia, você lidera, você que é um líder, Xandarabacantarabahaia. não somente Aleluia. um líder espiritual, Glória a talvez Deus. você esteja nos escutando, você ainda não é um crente, talvez você ainda nunca foi numa igreja, eu não sei as pessoas que estão videologadas conosco, mas talvez você é um líder, talvez você lidera a sua empresa, e eu gostaria de lhe dizer, baseado nessa experiência, que Aleluia. todas as pessoas que Deus colocou nas suas mãos, talvez umas não tenham a capacidade que outras têm, Aleluia. mas com certeza se Deus colocou essas pessoas no seu caminho, Oh, bendito é o Deus, nome de ele quer usar Jesus. cada um. Glória a Eu Deus. vejo dessa forma, irmão Estevão. Amém, meu irmão. E isso que o irmão Iago falou, não mexe em nenhuma palavra, irmão. Só confia. Tremendo. Glória a Tremendo. Deus. E outra parte, irmão Iago. Por que eles estavam vencendo? Agora tu imagina se Josué, ali recém-convocado, começasse a dizer que algo, não, mas tal grupo vai ficar um pouco pra cá, outro pra direita, um vão ficar mais pra tentar começar a botar as coisas dele agora, estratégias dele no meio daquela guerra. Menino? Sim. Agora imagina se se fosse uma pessoa ali que perdesse a revelação, deixasse a sua natureza ali, era uma guerra. Tava nítido que era uma guerra. Precisava estar sempre vigiando. Sim. Afinal, foi Deus que colocou ele ali. Moisés chegou. E agora, como o nosso irmão falou, e a própria palavra de Deus fala, que as mãos de Moisés eram pesadas, mas eles estavam para cima, levantada, e a mão, ó, quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia quem? O inimigo. Agora tu imagina se o líder, se o liderado ali, no caos, ali estava começando a liderança de Josué, então ali ele estava liderado ainda. Sim. Estava aprendendo, estava começando ali. Deus estava começando uma grande obra. E isso está acontecendo na vida de cada um de nós. Agora, a Bíblia diz
que as mãos quando a mão de Moisés estava para cima, Israel prevalecia. Quando estava para baixo, Amaleque prevalecia. Agora imagina se Josué não obedecesse à autoridade espiritual. Por que eles estavam vencendo aquele povo, a tribo de Amaleque? Pela obediência do liderado ao líder. Agora tu imagina, não precisa orar, não precisa de todo esse ritual, não precisa dessa busca aí, não precisa subir lá em cima. Pra quê? Nós vamos vencer. Glória a Deus. Eu escolhi os melhores aqui. Porque Moisés deu pra ele a ordem de escolher ali quem ia lutar. Você tá entendendo? Agora imagina se o nosso eu chega, quantas coisas a gente impede? As coisas que Deus já deu a revelação para o nosso líder, por exemplo, que faz retiro, busca pelas nossas almas. E aí vem o liderado, às vezes, emocionado. Porque nós somos assim, irmão. Nós vamos dizer que não. Eu sou franco. É porque a gente não vê todo o processo. A gente que não ele vê passa. como que é a intimidade da pessoa com Deus. Então é até justo pra gente chegar e apontar onde ele tá errando. Por mais que a gente precise ajudar o nosso líder, a gente precisa entender E que ele olha, passa uma luta. o irmão Iago, meus irmãos, olha como Deus se agradou da atitude de Josué. Porque a Bíblia vai dizer em Josué, ó, o versículo 13. Você que pode ler. E Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Versículo 14. Então disse o Senhor a Moisés. Então disse o Senhor ao líder. Então disse o Senhor a Moisés. O que o Senhor disse a Moisés? Então disse o Senhor a Moisés. Escreve isso para a memória num livro. E você lê o próximo. E está escrito. E repete-o a quem? Ao futuro líder ali. Josué. Glória a E Deus. repete a Josué. Porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Agora imagina Deus chegar e falar lá pro teu líder, olha, me agradei, vai lá e dá um recado pro meu servo lá. Aquele que tu escolheu. Eu tô com ele nessa guerra. Porque ele tá temendo, ele tá obedecendo a ti, Moisés. Vai lá e dá um recado. Deus poderia dar a visão só pro líder ali, dar um recado só pro líder, irmão Iago. Hã? Deus é Deus, a intimidade dele ali no momento era com Moisés. Face a face. Falava como nós estamos conversando, imagina. Agora vai lá e pega o pequeno, um projeto ali de Deus que estava começando. Assim Deus faz com nós. Quantas vezes Deus vem e usa o líder para nos falar algo da parte de Deus. E às vezes nós recebemos, mas às vezes nós não entendemos. Glória a Deus. Você está entendendo? E é interessante, irmão Estevão, que a gente pode ver pelo exemplo de liderança de Moisés e Josué, algo que, assim como Deus revelou isso para Moisés, diversas outras passagens a gente vê Deus falando com Moisés. E sucessivamente, quando Moisés morre, com Josué. Então a gente vê que nos dias em que nós vivemos hoje, o nosso pastor presidente, o pastor Humberto, tem coisas que Deus fala com ele e que a gente vê que Deus ele não fala com os outros. Ordens que Deus dá para ele. E assim a gente vê também por dentro da Bíblia, né? Revelações. E até o senhor estava falando ali, eu vejo o exemplo ali, quando Miriam e Arão, que eram os irmãos de Moisés, eles murmuraram de Moisés, né? Lepra. E naquele momento a gente pode ver então que Deus, ele falou para Miriam e para Arão. Com um profeta eu falo por sonho, mas com o meu servo Moisés eu falo face a face. Meu Deus. É Com isso. um profeta eu falo por sonho e por visão. Agora com o meu servo Moisés eu falo face a face. Meu servo. Então a gente pode ver assim, Meu ó, Deus. que sobre a liderança, Oh, aleluia. a Bíblia nos mostra
que a intimidade que eles têm Glória com a Deus, assim, é algo... Sobrenatural. Primeiro Deus passa para eles. Muitas vezes a gente não entende muitas coisas, né? Quando Deus fala para um líder. Mas a gente, quando passa o tempo, a gente pode ver, né? Como nós estávamos falando, pode falar, irmão Marcos Eu Leonardo. iria comentar como o Estevão estava comentando no Moiago, que ele disse que muitas vezes a gente não entende por que o nosso líder está nos levando para oração, para o jejum. E realmente, às vezes surgem campanhas, consagrações que a gente não entende por que naquele momento. Quem sabe nem prova a gente está passando e ele nos chama para alguma coisa. Mas é porque ele quer nos preparar ou quer que a gente tenha estrutura para segurar outra coisa que está vindo lá na frente. Verdade, Eu irmão. creio, porque o líder, como o irmão comentou, recebe uma revelação de Deus. Às vezes ele sabe de coisas que vão acontecer, que Deus revela para ele. Então, é importante a gente dar ouvidos para a voz do líder. Porque como aqui, eles estavam em guerra. Nós estamos Glória a em guerra. Deus, exatamente. Eles estavam ao encontro da terra prometida. Nós também estamos. E os adversários, irmão Iago, estão aqui? Eles não param, né? Não para. Você sabe, né? Não, fala. Enquanto a gente viver aqui na Terra, Vai a ser batalha assim. vai ser travada, né? Agora, mas Vai é, ser. Mas não- Deus é maior, né? isso daí, Ele tá Deus, conosco. a Deus escolheu. Olha que tremendo. Aleluia. Essa parte me encantou toda, Aleluia. porque Deus falando com Moisés agora, ó lá, vai dar. Repete a Josué. Aleluia. Fala pra ele. Oh, glória a Jesus. Que eu vou riscar a memória desse povo, dessa tribo que tá perseguindo ele debaixo da terra. Aleluia. Olha, como o irmão mesmo falou, olha como que Deus falava com Moisés. Fácil é fácil. Ele falou pra irmã dele. Imagina. Pra irmã dele que era profeta e pro irmão que era sacerdote. Agora o Aleluia. pequeno ali, o menor da casa sendo chamado, Aleluia. escolhido por Deus. E é Glória isso a que Deus. Deus está fazendo na nossa vida. Deus não quer que nós erramos nessa parte. Com certeza. Deus não quer que nós falhemos nessa parte. Porque a consequência vem, né, irmão Silvio? Vem. Quando um líder, ele tá falando algo de Deus, que é para nós fazer, direcionado pelo Espírito de Deus, e a gente vai contra, a gente vê o resultado aqui, né? O povo de Israel, quando Deus chamou Moisés para tirar o povo do Egito, a história nos diz que era para eles do Egito até a terra prometida, era para ser feito em 20 dias. É 20 dias? Mas em média, né? O trajeto Do do Egito. Egito até a terra prometida. Eu creio que seriam 40 dias aí, foram 40 anos ou não. É em média isso, né? Isso. Era para ser... do Egito, sim, é esse tempo mesmo. Isso. Sim, era para ser poucos dias. Exatamente. Eles ficaram 40 anos. Olha só. A Por gente quê? pode ver, então, por não obedecer a ordem do líder. Murmurar. Sim. Por não obedecer. Aí o líder vem, fala, Não. rebate. A lei de não obedecer é murmurar, exatamente isso. Já não basta. Rebate. Prega contra o que o líder tá falando. O líder dá a direção, tu não quer fazer e tu ainda influencia os outros a não fazerem. Porque tu diz que tá errado. Glória a Deus. Agora eu tô Imagina se a começando a gente entender A alguma vai... consequência vem, né? Tô entendendo O algumas coisas. plano de Deus pra nossa vida, ele é atrasado por isso, né? Exatamente. Glória a Deus. Vamos ver agora... Porque, não, só pra acrescentar Pode, nisso que claro, o meu Moiago irmão. disse. Porque na verdade, Moiago, eu vi uma vez, né, um estudo, onde dizia assim, ó, que às vezes Deus quer nos levar pra um nível, ou quer nos levar pra algum lugar, e por coisas que nós fazemos, seja nos ofender, era um estudo sobre ofensa, né? Seja nos ofender, a gente se magoar, isso de certa forma retrocede o plano de Deus. Porque enquanto Deus queria que a gente estivesse um pouquinho mais na frente, a gente ainda tá ofendido. A gente não conseguiu perdoar aqui nosso irmão. Por mais que a gente diga que sim, a gente sabe dentro. de nós que Exatamente. não E aí tá. fica lutando com aquilo e fica carregando aquele peso, enquanto Deus quer que tu esteja lá na frente. E como o Moiago disse, isso atrasa o plano de Deus para nossas vidas. Como atrasou o plano para a vida de Israel, É, o povo de Israel, né? para o povo de Israel. Muitos se Glória a Deus. perderam, né? Imagina Então. quantos de 20 para cima que morreram, né? Ou não? Isso, os que entraram na terra prometida com Josué, eles tinham de 20 para baixo. De 20 para baixo. De 20 para cima, todos morreram. Tu vê? E nós vamos falar sobre isso. E por que que eles entraram? Até esse povo, meu irmão, teve que se libertar de algumas coisas. Algo Pois. teve que acontecer. Porque Aleluia. isso vinha junto com eles também. Mas Glória a poderia vir Deus. esse peso aí junto com eles. Essa vergonha.
Porque o povo tinha os vizinhos, vizinhança ali do deserto, sabiam o que tinha acontecido também. Sim. E a vergonha, eles estavam sob uma vergonha, mas Deus deu vitória para aquele povo também. O cuidar de Deus Não, misericórdia nos de Deus. mostrando, ó, eu tenho o melhor para ti. Não faz isso. Não murmura, não peca. Amém? Amém. Eu quero agora, junto com os irmãos, você que está com a sua Bíblia, Êxodo Mas- 24. Mas Estevam, só antes tu Claro. não ler aquele versículo que o irmão tinha colocado no chat, acho que seria interessante. Amém. Deixa eu procurar. Eu abri aqui pro... Abriu? Abri. M. Hebreus 13, 13, 17. 17. Eu creio que vai ser bastante edificante. Jéssica. Glória a Deus. Jéssica. A Irmã Bíblia diz Jéssica. assim, Hebreus 13, 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por a vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Glória a Deus. Tu vê que coisa tremenda? A Bíblia diz que os pastores, nossos líderes, eles velam para nossa alma. E para eles fazerem com alegria e não gemendo, porque eles vão dar conta de cada alma que eles estão liderando. E aí mostra bem verdade. Olha como isso Cada acontecia lá no Antigo Testamento. Porque Moisés e Arão, o que eles estavam fazendo? Zelando ali por aqueles. Olha, Deus chamou eles, vamos interceder aqui. É o povo e o nosso futuro líder aqui. Ele está começando. Vamos pelejar, isso é espiritual. Glória a Deus. E o homem Josué ali estava entendendo também que a coisa era espiritual. Vamos ler em Êxodos 24. Glória a Deus. Parece que agora que eu tô sentindo o retorno da pois minha é. voz. Não, Mas amém. é um efeito. Ou é a posição que eu estou aqui. Glória a Deus, Êxodos 24. A Bíblia vai falar. Aleluia. Quando Deus chama Moisés ali. Êxodo 24. Isso. Quando Deus chama Moisés para o monte. Deus chama Moisés para Tremenda o essa monte. passagem. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão Iago. Sim. O irmão pode ler para mim, deixa eu ver. Aleluia. Glória Aleluia. a Deus. Lê do Aleluia. 9 ao 13. E subiram Moisés e Arão e Nabade, e Abiu, e 70 dos anciões de Israel. Aleluia, Deus. E viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia uma como pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não entendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel. Porém, eles viram a Deus, e comeram e beberam. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-eis tábuas de pedra, e Aleluia. a lei e os mandamentos que escrevi, para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus. Amém. Glória a Amém. Deus. Só até aí. Aleluia. Glória a Deus. O que estava para acontecer? Deus querendo revelar a vontade dele, o próprio versículo vai dizer. Então disse, o versículo 12, então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e ficai lá. Dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinarem. Aí o versículo seguinte, levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus. Seu servidor. Seu servidor, Seu servidor. alguém que realmente estava ali junto, auxiliando, aprendendo. E eu tremendo porque até naquele momento ali que Deus, mais uma vez que Deus chamou Moisés, Josué estava lá.
Tava tendo experiências com Deus, junto com o líder. Óbvio que ele não chegou à presença de Deus lá, não ficou junto. Mas ele teve a oportunidade de ficar próximo. Eu vejo assim uma disposição. Subir e ficar próximo. Imagina, glória a Deus. Deus querendo nos levar para degraus maiores. Quando nós obedecemos. Quando nós se sujeitamos. Pode falar, irmã Iago, cortei. Eu vejo uma obediência de Josué, Aleluia, né? glória a Deus. Uma obediência e uma disposição. Porque a gente vê que com certeza, né, foi não somente Moisés, mas Deus, Aleluia. ele testificou para Josué sobre o chamado dele. A gente vê, né, no capítulo 1 lá de Josué, que Deus ele fala para Josué: Ora, mais. ser forte e corajoso, porque eu sou contigo. Aleluia. Só que a gente vê nessas passagens aqui, né, irmão Estevão, O que preparo. ele estava sempre do lado de Moisés. Deus estava preparando. Entendeu? Ele estava disposto. Então a gente pode ver assim que Deus ele não chama pessoas que estão indispostas, que não Aleluia. para ser líder. A gente vê que eu quero que você não me entenda mal. Deus ele chama pessoas Aleluia. como de diversos estados, pessoas que usam droga, pessoas que eram mentiroso. Não é isso que eu tô querendo dizer, não. Mas assim, ó, depois que Deus nos chama e nós estamos dentro da igreja, nós vemos assim, ó, que para Deus levantar um líder, ele não levanta um líder levantado por Deus, não pelo homem. Quando Deus levanta, Deus ele não levanta uma pessoa por status, ou porque tem um curso superior, ou porque Deus ele não vê dessa forma. Não, mas Deus ele vê o sentimento que tem no coração de ajudar, de estar do lado do líder, mesmo com falta de capacidade, mesmo com falta até mesmo de fé, mas aquela pessoa está ali disposta. Aleluia. A Bíblia não nos fala aqui no livro de Êxodo sobre as batalhas que Josué tinha, mas com certeza ele tinha dificuldade, irmão Estevão. Claro. Imagina, mas ele estava ali, do lado do líder. Isso daí. Irmão, agora aproveitar o seu gancho, eu peço que o irmão abra Êxodos 33. Vai bater direitinho com o que o irmão pode finalizar o seu comentário. Tá? Versículo 11. 11. Eu vou pedir que o irmão lê do 8 ao 11, para dar entendimento. Glória a Dar Deus. entendimento. ao povo. E aconteceu o quê? Saindo Moisés da tenda, todo o povo que se levantava, e cada um ficava em pé à porta da sua tenda, e olhavam para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E aconteceu o quê? Entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, inclinava-se, cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, Glória a Deus. como qualquer fala o seu amigo. Depois tornava ao arraial, mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, Delícia. nunca se apartava do meio da tenda. Era às vezes ele fugia? Não, nunca. Glória a Deus. Nem Que pra, coisa! nem pra ir no Olha banheiro. como Deus sabia quem que ele estava escolhendo. Glória a Deus. E eu creio, mas Estevão, Está que- entendendo a responsabilidade que está, como por exemplo, quando nós somos liderados pelo líder, ou você que é líder, liderado pelo pastor. Olha, é isso que eu quero que nós entendemos. Olha a carga que esse homem Josué já estava, já tinha sobre a vida dele. Uma responsabilidade. Ele queria realmente agradar a Deus, porque não pode, uma pessoa não vai ficar seguindo o homem. Começa por aí. Glória a Deus. Primeiro é a Deus. E aí ele via o fruto, ele via o resultado na vida de Moisés e aquilo permanecia. Ele queria a mesma coisa. Porque se ele seguisse a homens, irmão Estevão, ele iria se frustrar. Claro. Porque imagina quando Moisés ficou no monte, ele poderia pensar, mas por que eu não tô lá junto com ele? Mas ele Esse- sabia que era o Deus que estava levando ele. pra- Esse versículo que o irmão leu, Glória a Deus. finaliza o que o irmão Iago estava falando. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, Aleluia. seu servidor, mais uma vez, né? Sempre é servidor. Seu Servo. servidor. Tô ali, tô para te ajudar, líder.
Não, não quero ser luta. O líder puxou a orelha, não, pá, perdão, errei. Conversa com Deus. Deus certamente dará vitória. Primeiro Deus quer obediência. Entre o certo e o errado, corre para os pés de Jesus. Eu me lembro, irmãos, de uma vez, acho que foi o pastor Humberto que falou sobre isso, não me lembro se foi num culto. Quando nós temos as nossas lutas com alguém, acontece alguma coisa e aí fica parece que uma barreira, que nem o irmão Marco Leonardo falou. Às vezes nós dizemos que está tudo bem, que passou. Não, irmão. Não, irmã. Esquece, tá tudo na paz, tudo resolvido. Mas dentro aquilo tá corroendo. Claro. Corroendo. Porque falar é muito fácil. Corroendo. Né, Só que a gente não leva, eu me lembro que o pastor falou, tudo quando nós temos com o nosso irmão, que a gente vê que a gente não consegue vencer, leva a Deus e fala, Deus, entra como mediador entre eu e a pessoa. Irmãos, eu fiz isso. Eu fiz isso uma vez e Deus pelejou. Estava com uma dificuldade, estava passando por uma batalha. A gente passa, a gente tem que assumir. Mas aí eu comecei a orar a Deus. Deus, entra como mediador entre eu e essa pessoa. Entra, porque a gente não conseguia. Tinha algo assim, uma barreira que eu não conseguia nem falar com a pessoa. Sim, não consegue nem olhar, né? Se olhava, irmão, o olho vai lá em cima e já baixa. A gente tem que ser franco, e isso acontece, juventude. Deus está nos ensinando isso. Deus não quer isso. E agora se ele é o nosso líder? Imagina, no mundo espiritual. E acontece, né? irmão? O reino de Deus está sentindo, porque espiritual isso. É, Mas, irmãos, quando eu comecei, eu acho que eu orei umas 2 vezes, apresentei umas 2 vezes. Irmão, daqui a pouco as coisas se resolveram assim, meu Deus, eu não via com os olhos assim, mas eu via espiritualmente tudo se resolvendo. A paz chegando, tudo aquilo sendo quebrado, aquelas fortalezas que o diabo estava tentando levantar ali. É uma experiência. glória a Então eu posso falar com propriedade que o que o pastor falou, isso dá certo. Deus quer nos dar vitória. Bota Deus como mediador na tua dificuldade, quando tá se levantando, quando o inimigo tá tentando se aproveitar das tuas emoções. Coloca Deus, ora, ó Jesus, entra como mediador. Eu não consigo chegar e conversar com a pessoa. Glória a Deus. Eu não consigo chegar a conversar com o meu líder. Por mais que você diz que você tem razão, ou se você não tem, mas bota Deus, Deus vai pelejar por ti. Glória a Deus. Amém? Bom, Estevão, eu só gostaria de contar uma experiência Claro. que também foi meio parecida com a do senhor, porque eu também fiquei com esse sentimento no meu coração e na última consagração do ano, na verdade, eu coloquei diante de Deus, na verdade, orei, acho que 1 ou 2 vezes, e eu coloquei diante de Deus, falei, Senhor, aconteceu isso, mas eu perdoo, e querendo ou não, aquilo não saiu do meu coração. O que aconteceu? Na última consagração do ano, irmão Estevão, o líder falou uma coisa que aquilo tocou no meu coração, porque ele disse Glória assim, a Deus. se tu tem alguma coisa contra o teu irmão, se tem alguma falta de unidade Amém. entre vocês, Aham. vai até ele e pede perdão, sendo que ele tinha feito algo ruim pra mim. E o que aconteceu? Eu já tinha colocado diante de Deus, mas aquilo não tinha sarado no meu coração ainda. E só depois que eu fui até ele e falei assim, meu irmão, me perdoa se eu te fiz alguma coisa. E ele disse também, tá, eu te perdoa, meu irmão. E também me perdoa se eu te fiz alguma coisa. Depois aquilo parece que sarou, saiu todo aquele peso. Então, lógico, a oração ela funciona, mas tem coisas que tem que resolver. Porque às vezes fica ali aquela amargura, sabe, irmão Estevão? Por mais que a gente coloque, às vezes a gente não é 100% sincero com Deus, né? Então, pra mim, resolveu ir falar com meu irmão. Mas primeiro eu coloquei diante de Deus. Glória Pra a saber que Deus. era a vontade de Deus. É, isso que o irmão falou é uma coisa bem particular. Cada caso é um caso, né? Exatamente. Mas eu, por misericórdias, se eu não me engano, por misericórdia foi só na oração. Exato. Deus pelejou ali. Mas tem casos que o certo é fazer isso. Orar a Deus, apresentar, tentou. Se a pessoa não cedeu, aí tudo bem, né? Aí Porque no, deixa Deus trabalhar daí. no Ora a meu- Deus, continua orando a Deus. no meu caso, tua eu parte vi tá que o inimigo trabalhou muito nessa área de querer fazer que eu continuasse magoado com aquela pessoa. E eu vi que pra eu desfazer aquilo, eu teria que me desfazer do meu eu, largar minha vontade. Glória a Deus. Porque ele tava me acusando daquilo. Então, foi um meio que eu usei. Glória Mas a Deus. Tem diversas formas. Mas, irmãos, agora nós vamos por um intervalo, nós vamos ouvir um louvor. Nosso a irmão, eu peço que você preste atenção na letra desse louvor, que vai falar também sobre mais ou menos este tema. Deus nos está nos dando um crescimento hoje, uma vitória muito grande. Muito edificante. Se nós pegarmos isso e abraçarmos mesmo. Imagina que, por misericórdia, né? Foi Deus que nos deu essa revelação. Mas eu imagino, meu irmão, se a gente obedecer isso, a gente vai ter esse êxito que Josué teve.
Se nós formos, der tempo de nós ir um pouco mais adiante no assunto depois, nós vamos ver quantos povos Josué venceu nas suas guerras. Glória a Deus. Quantas terras foram conquistadas. E ele conquistou tanta terra, mas eu achei tremendo que no fim da vida dele ainda Deus fala com ele. Olha, Josué, ainda falta mais terras. Imagina, a gente peleja. Mas Josué ali estava pelejando na direção de Deus. E Deus deu tanta vitória, mas tanta vitória. Mas isso a gente vai falar mais depois. Vamos escutar esse louvor, amém? E nós já voltamos. Ouço a voz de Deus me chamar. Desce a casa do oleiro, com você quero falar. Olha como o oleiro faz com barro, ele molda como quer e desfaz se precisar. Assim sois vós nas minhas mãos, assim sois vós, barro em minhas mãos, assim sois vós nas minhas mãos, assim sois vós, barro em minhas mãos, e nas mãos do oleiro eu quero estar. Quanto mais ele me molda, mais das suas digitais ficam sobre mim. Na casa do oleiro eu vou descer, ele molda o meu caráter, ele molda a minha fé. E eu quero mais de Deus, e eu sinto mais de Deus, e eu vivo só pra Deus. Deixa o Senhor te moldar. Deixa as digitais do oleiro saírem sobre a tua vida nesta tarde. Ouça a voz de Deus me chamar. Desce a casa do oleiro, com você o Senhor quer falar. Olha como o oleiro faz com barro, ele molda como quer e desfaz se precisar. Ele te diz essa tarde: assim sois vós nas minhas mãos, assim sois vós, barro em minhas mãos, assim sois vós nas minhas mãos, assim sois vós, barro em minhas mãos, e nas mãos do oleiro eu quero estar. Quanto mais ele me molda, mais das suas digitais ficam sobre. Aleluia! Na casa do oleiro eu vou descer, ele molda o meu caráter, ele molda a minha fé. E no barro amassado o oleiro faz o vaso que é passado pelo fogo, está passando pelo fogo para mais forte ficar. Se estou passando pelo fogo, é pra quê, Karine? É pra me fortalecer, pra quando pronto eu estiver, o que acontece? De unção Deus vai me encher. E nas mãos do oleiro eu quero estar. Quanto mais ele me molda, mais das suas digitais ficam sobre mim.
sobre mim. Eu vou descer, Ele molda o meu caráter, Ele molda a tua fé, Ele molda a e nas mãos do oleiro eu quero estar. Quanto mais Ele me molda, mais as suas digitais ficam sobre mim. Na casa do oleiro eu vou descer, Ele molda o meu caráter, Ele molda a minha fé. Eu quero mais de Deus e eu sinto. Aleluia! É, Deus nos moldando. Glória a Deus. Graças a Eu Deus quero por que isso. Deus continue a me moldar. Eu creio que Em você nome que de está aí Jesus. quer. Nós queremos, né? Glória a Deus. Né, irmão João? Creio que o Aleluia. irmão quer que Deus lhe molde, né? Glória a Deus, esse é o propósito. Aquele que começou a boa obra até o fim, ele vai aperfeiçoar. É Glória a a Deus. palavra de Deus que diz isso. Graças a Eu Deus. quero cumprimentar os irmãos. Os Já era para videologados. mim ter cumprimentado, porque agora nós temos Os um monte de irmãos, videologados. nossos irmãos Videologados. videologados. Videologatista. A língua frente, tudo frente. Glória a Deus. Deus abençoe a nossa irmã Érica Melo, Glória a Lívia Deus. Beatriz Machado, a nossa irmã Késia Silva, Glória a Deus. nossa irmã Laura Moraes, nosso irmão Matheus Monteiro, a nossa irmã Aline Vieira, Glória a Jesus. nossa irmã Maria Elisete Teixeira. Minha mãe. Ah, Glória a glória a Deus. Deus, Glória a Deus Deus. abençoe. Paz do Senhor. Glória a Deus. Nosso irmão Michel Silva, Miriam Cruz Ferraz, Glória a Deus. Calita Costa, Jean Felipe, Laura Moraes, tem alguns nomes repetidos, Ana Cristina Pereira, Glória a Tiago Muniz, nossa irmã Miriam Machado, Aleluia. Ana Guimarães Rodrigues, Glória a Deus. a irmã Jéssica que fez um comentário, nossa irmã Maiara, Glória a Deus. Nara Ortiz, vamos ver aqui, Thalita Isabel, Aleluia. vamos ver, tem bastante irmãos, M. Reis, Kathleen Daniele, Glória a Deus. o Clamor que Liberta, Maria Elisete Teixeira, creio que eu já falei, Glória a Israel Duarte, Roger, Marilac, glória a Deus, Ana Thomas, Glória a Deus. temos bastante, Ingrid, Maria Elisete, Glória Ana a Cristina Deus. já falei, Rose Aleluia. Guchertz, Glória a Jesus. Itaquacetuba, São Paulo. Deus Aleluia. abençoe a nossa irmã, glória a Paz do Senhor, Deus. povo de São Paulo. Em nome de Jesus, fomos lá, eu acho que foi em 2018, uma está. viagem missionária. Ah, Deus vai Em nome vai de nos Jesus. dar a oportunidade. Em Não sei se o nome irmão de Iago foi, irmão Iago, não foi? Não, não foi. Foi uma bênção, foi minha primeira experiência com a Juventude da Sede numa viagem missionária, foi Glória a tremendo, nós saímos na rua tocando violão com caixa de som, foi uma bênção, entrava nas casas, as pessoas aceitavam oração, tentava dentro das casas dela para fazer oração, Glória uma a coisa, Jesus. tu vê uma opressão, as almas clamando por vida. Mas Deus abençoe nossos irmãos lá de crescimento, em nome de Jesus. Itaquacetuba. Glória a Deus, amém. Vamos ver, IPAD, Ministério Restauração, Cabreúva, São Paulo, aí ó, São Paulo, glória a Deus, em peso, irmã Júlia Justo, Cachoeirinha, paz do Glória a Senhor, Deus. nossa irmã Ariane Ambos, de Palhoça, glória a Deus, Deus abençoe a irmã, Sara Nostrani, isso, Glória a Deus. Jefferson Fortes, Aleluia. da Paz e União, Vargas, Congregação Quintão, glória a Deus, amém. Deus Glória a abençoe Deus. nossos irmãos de Quintão, Deus abençoe. em nome de Jesus. Esther Pinheiro, Elis da Silva, Catiana Reis, são esses nossos irmãos. Aleluia, nós vamos continuar agora este tema, este assunto muito importante. Você pode fazer o seu pedido de oração, amém? Lília Maria Soares, Glória paz, a oração Deus. e união. Deus abençoe a nossa irmã, em nome Glória a de Jesus. Aleluia. Essa irmã aqui está sempre conosco, eu vejo Sempre sempre conectada. ela. É, né? Sempre Glória a conectada. Deus. Sara Nostrani, paz do Senhor, Palhoça, Santa Catarina, Deus abençoe a nossa irmã. É fiel. Amém? Continue conosco. Agora nós vamos continuar falando, aleluia. Agora nós vimos todo o preparo ali de Deus com a vida, qual que foi o caminho que Josué adotou para entender, aleluia, o que Deus queria fazer e para receber o que Deus queria fazer na vida dele. Ele entendeu que era necessário.
ele se submeteu ao líder, ele está junto com o líder, ele está buscando a Deus, porque ele não saía do templo. Né, irmão Iago? Foi o final ali que nós lemos, eu creio que você nos acompanhou. Ele era obediente a Deus, ele estava sempre na casa do Senhor. Isso é uma das coisas que às vezes eu com alguns irmãos até comento. Esse dia encontrei um irmão aqui que tem vindo nos cultos, mas precisa se fortalecer mais, ele quer isso. E aquilo que a gente, por misericórdia, recebe de Deus, a gente quer passar para nossos irmãos. Eu vejo o irmão Iago, por exemplo, evangelizando. Aquilo que ele recebeu um dia de libertação, ele quer passar. O nosso irmão Marco Leonardo também desempenhando a mesma coisa. Assim, quando nós recebemos uma revelação de Deus. Por exemplo, Deus te dá uma revelação. Revelação, vamos dar um exemplo. Chegar, por exemplo, no culto sempre um pouquinho mais cedo para tirar um período de oração. Glória a Deus. Mesma coisa, você pode pegar isso, e dar esse esclarecimento, entregar esse presente, essa pérola a um novo convertido ali. Olha, faz isso. Imagina isso. Vai dar uma força para o nosso irmão, porque isso é uma benção, tu chegar na igreja e poder orar antes do culto. Começou a primeira oração, quando o pastor levanta toda a igreja para orar. Primeiro os irmãos estão orando tudo ajoelhado, né? Quando o pastor levanta, tu já está no mundo espiritual, tu já está ligado em Deus. Aquela oração, a primeira oração que muitos vão se posicionar ali, ou vão se posicionar depois do louvor, já vai estar em espírito. Você recebeu alguma revelação? Passa adiante. Compartilhe. Mesma forma que Deus te alcançou, te deu esse presente, reparte. São segredos, mas que a gente, para edificação da igreja, para edificação do corpo, a gente compartilhar com nossos irmãos. Já não recebeu vitória de passar essa estratégia para alguém, meu irmão? Não, meu irmão, faz assim. Deus me deu vitória nisso, nisso e nisso. Faz assim que Deus vai te ajudar. Já não aconteceu contigo, irmão? De graça recebestes e de graça dá. Tá aí a resposta. É tudo. Se a gente receber alguma coisa... Agora imagina, Deus vai se agradar, porque isso é o que o irmão falou. É palavra. É a palavra. Deus vai se agradar e Deus certamente vai ter de misericórdia da tua vida e vai começar a te ensinar mais coisas. E aí nisso Deus está te preparando para te ser um bom liderado, para te ser um futuro líder. Agora nós vamos voltar para Josué, irmão Iago. Amém? Glória a Deus. Amém. Então nós lemos ali que quando Deus chama Josué, né? A comissão de Deus para Josué, ó, esforça-te, tem bom ânimo, ser forte e corajoso. Por quê? Porque eu, porque o irmão Márcio, o irmão Iago, o irmão João. Imagina Deus falando isso para nós. Porque tu farás este povo herdar a terra que sobre juramento prometia dar a seus pais. Glória a Deus. Olha que responsabilidade. Olha o que Deus estava falando para Josué. Olha o que Deus está falando para nós hoje. Mas não esquecemos que antes de tudo houve todo um aprendizado, hoje Deus está nos dando um ensinamento, mostrando-nos o caminho. Viu meu servo Josué? Viu o que ele fez? Viu o que ele aprendeu? Viu como ele agia diante dos líderes? Viu que ele estava sempre na minha casa lá buscando? Viu que ele estava lá na escola bíblica? Que ele estava na consagração, que estava na vigília, estava orando. Tem coisa que só por ver a ação de Deus não precisa estar totalmente explanadinho. Nós entendemos o caminho que ele percorreu. Uma boa parte nós conseguimos compreender. Para ele ter êxito assim, meu irmão. E nem tudo que ele passou, mas eu creio que está registrado na Bíblia. É isso mesmo. Nem tudo que ele passou. Bem verdade. Como o Iago disse, os conflitos que ele teve e não foram E registrados. como nós, isso daí. E como nós estávamos vendo, meus irmãos, aqui começou Deus chamando ele, então somente ser forte e ser muito corajoso, porque tu farás esse povo entrar, porque tu ser forte e muito corajoso, para ter descuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Fez ele lembrar, lembra do teu líder lá? Glória Tudo que teu líder te ensinou. Ser forte, vai lá, tu aprendeu. Agora tu imagina se a gente, misericórdia, se a gente ficar guerreando com o líder. Não dá crédito. O que Deus vai... Tu acha que Deus vai vir e vai falar alguma coisa para nós? Não, Deus já sabe que tu é desobediente. Como que Deus vai falar? Olha lá, lembra o teu líder. Exatamente. Só misericórdia de Deus. Mas ali Deus sabia, não. Ele abriu o coração realmente para mim, ele quer a minha vontade, ele quer o que eu tenho para ele.
Ele Glória está a se Deus. humilhando. Às vezes a natureza dele está vindo, mas ele vai lá e se humilha. Meu Deus. Então, E aí irmão vem Estevão, a eu também me lembrei que quando Jesus, né, nos últimos versículos, né, no capítulo final de Mateus, Jesus disse para os discípulos: ensina todas as coisas que eu vos tenho ordenado, que eu vos tenho ensinado. Então, Jesus, ele quer que a gente pregue aquilo que a gente aprende na escola bíblica, que a gente aprende no culto de doutrina, que a gente aprende com os nossos líderes. É isso que Jesus quer que a gente pregue, Glória que a gente a Deus. aprendeu, que a gente Glória a recebeu. Deus. Aleluia. Glória A a nossa Deus. irmã Adriana Costa, foi em 2018 mesmo que a Juventude e Restauração esteve aqui em Cabreúva, São Paulo. Cabreúva. Foi mesmo, minha irmã. Glória a Deus, não errei a data. Ó, Deus Foi uma é bom. experiência marcante, diferente de tudo que eu tinha visto. Foi muito maravilhoso. Eu creio que Deus irá nos proporcionar outros momentos. nome de Em nome Jesus. de Jesus. Em nome Amém? de Jesus. Deus dê crescimento aí na congregação onde os irmãos estão. Em nome de Jesus. E agora, a Bíblia diz depois que Deus chama ele, então logo Josué prepara o povo. A ordem de Josué ao povo. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: passei pelo meio do arraial, ordenai ao povo, dizendo: provai-vos de comida, porque dentro de 3 dias passarei este Jordão, para que entreis a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. Ele recebeu aquilo, agora ele já não era mais uma pessoa leiga, que estava vagando, assim, não estava entendendo o que Deus estava falando, o que Deus estava querendo da vida dele. Não, já tomou uma posição, já chamou o povo. Estava crescendo espiritualmente ali, amadurecendo, né? Cada dia mais, glória a Deus. E aí ele separa o povo prepara, como em tudo obedecer. Não, o que eu acho mais tremendo, olha aqui, quando ele convoca o povo para o povo se preparar, o povo já estava vendo Deus na vida dele. Porque olha aqui, o versículo 17 do capítulo 1, irmão Iago. O versículo 17 do capítulo 1. Como O 16, perdão. 16 e diante. Até o... então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, Aleluia. Bendito é o teu e nome, Jesus. aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Tão somente seja o Senhor teu Deus contigo, como foi com Moisés. 18 também? Uhum. Todo homem que se rebelar contra as tuas ordens e não obedecer às tuas palavras, em tudo quanto lhe ordenares, Olha isso. será morto. Tão somente ser forte e corajoso. Agora tu imagina que alegria, né? Deus glorificando o nome dele na vida de Josué. Porque agora chegam os homens que ele estava chamando ali para atravessar. Seria um povo que ia ajudar o restante do povo de Israel a conquistar Jericó, as outras terras. Agora tu imagina, chega eles e falam isso pro líder. Olha, nós estamos contigo. E ai daquele que não te obedecer. Eles não aceitaram aquilo, eles viram a autoridade de Deus na vida de Josué. E a gente vê a importância do exemplo, né, irmão Estevão? Porque a gente viu que Josué ele acompanhou Moisés e deu o testemunho, né, de um servo de Deus. Porque se ele não tivesse testemunho de um servo de Deus, quem sabe o povo nem respeitaria ele aqui agora, quando ele assumisse a liderança. Então é importante a gente dar o testemunho, né, para a igreja de como Deus está trabalhando na nossa vida. Sim, os dois líderes, né? Os Tanto dois. Moisés quanto Josué, os sinais acompanharam eles. Né? Exatamente. E pelos sinais, eu creio, e a Bíblia nos mostra, né, nos aponta isso, porque o próprio versículo nos diz aqui, né, o versículo 17, como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente seja o Senhor, o teu Deus. Essa convicção Porque que eles tinham em Moisés, que viram- estavam tendo nele também, Glória a Deus. é porque... que viam Deus. Viam na vida Deus. deles. Claro, Viam claro. Deus. Exatamente. Pra falar que seria morto, ele sabia, não, tá Tinha uma afrontando, convicção, tá né? pecando, É Deus, então claro, nós eles tinham vamos, convicção. nós vamos Uma eliminar, Eles tinham porque convicção, não pode né? se criar isso, não pode se criar essa afronta, não pode se criar isso daí que tá se rebelando contra Isso. ti, tá te afrontando, não, nós sabemos que Deus te colocou aqui. Imagina, tá entendendo a seriedade disso?
Mas eu glorifico a Deus porque Josué em todo tempo queria agradar a Deus. Olha ali, até o tempo voou, meu Não, irmão. o tempo Meu tá- Deus, disparou agora. Há pouco tempo eu E olhei, é era um horário. interessante, irmão Estevão, que Josué, Tá voando. no hebraico, significa salvação. Ô, glória. Yavé. Josué, no hebraico, é Yavé. Glória a Deus. Significado, salvação. Que coisa tremenda, né? Aleluia. Glória a Deus. Jesus. É o mesmo vamos- significado vamos- de Jesus. Salvação. Glória a também. Glória a Jesus. E aqui nós vamos falar de que Deus dá de orientação a Josué. Josué manda os espias para a prostituta lá, Raabe. Colaborou para que os espias fossem lá espiar a terra. Tudo numa direção de Deus. Algumas coisas, algumas pessoas não entendem, talvez até hoje. Mas eu creio, se tu pegar a Bíblia, começar a ler toda essa história, você vai entender. Porque muitos ainda julgam, mas a prostituta mentiu. Não, mas ela estava mostrando ali que ela temia a Deus. Ela sabia Sim, ela estava o na direção Deus, de Deus, né? o Deus, a promessa que tinha para Israel. Que aquelas terras ali seriam deles. Ela sabia disso, por mais que ela estava fazendo, mas ela conhecia, ela temia a Deus. E foi salva, né? Ficou morando depois ali entre eles. E eu creio que se converteu, Em nome de Jesus. né? Porque imagina, tá Sim, na cercado verdade. dos israelitas agora ali. Na verdade, ela foi a única que se salvou, né? É a família. É, e a ela família. e a família. E a família. Os outros todos foram mortos. Todos. Todos. Glória a Deus, a Bíblia vai falar depois mais adiante também sobre a travessia do Jordão, como que foi, só que nós não teremos tempo para esclarecer totalmente. A comemoração da travessia. Quando chega no capítulo 5, aleluia, no capítulo 5, irmão Iago do 2 ao 9, por favor, lê o versículo 2 e o 9, Tá. Josué 5, versículo 2. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de Pederneira. pederneira e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Versículo 9. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Glória a Deus. Você entendeu ali? Disse mais o Senhor a Josué: hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito. Opróbrio A vergonha. é vergonha pública, né? A vergonha. Vergonha pública. Deus estava agora chamando aquele povo também Egito, para né? um outro patamar. Era Removeu, necessário. tirou aquela vergonha Isso mesmo. do Era povo, né? necessário. do Egito. Glória a Deus. Creio que os irmãos entenderam. Eu poderia ler mais o tempo, para nós poderíamos ler mais alguns versículos do capítulo 5, mas nós não teríamos tempo. Eu quero que você entenda a preocupação aí de Josué em querer agradar a Deus. Deus falou, olha, é necessário que eles passem pela circuncisão. É necessário para que essa vergonha venha sair deles, e eles venham ser libertos desse vexame, desta vergonha, e possam receber o que eu tenho para eles, sem vergonha nenhuma, sem lembrança nenhuma, sem marca nenhuma, porque isso era agradável a Deus. O resultado da obediência dos liderados, eu marquei aqui, até eu quero ler. Olha, quando os liderados obedecem ao seu líder, olha aqui o que aconteceu. Glória a Deus, vou ler bem rapidinho, 10:25. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos atemorizeis. Sede fortes e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Aqui a Bíblia vai falar sobre que agora eles estavam indo guerrear contra o povo dos amorreus. Agora chega o líder e fala para todos: olha, vocês estão preocupados porque é guerra, e guerra, e guerra, e guerra, e guerra. Não, mas fique tranquilo, Deus vai pelejar por vocês. Glória a Deus. Deus estava mostrando ali porque, imagina, o líder ele sente que é cobrado. Os nossos líderes sentem que são cobrados. Mas agora,
Eles olham também para a necessidade daqueles que estão ali no combate, do jovem que está se esforçando, dos irmãos que estão, das irmãs que tem a sua líder na união feminina. Elas também vê as tuas debilidades, os teus limites. E a gente é fraco. Se não é Deus na nossa vida, irmão Iago. Se não é Deus na nossa vida, meus irmãos. Mas aí agora estava o líder mostrando, ó, agora o líder olhando para você. O líder ali estava olhando para o povo e falando para eles. Não vos atemorizeis, se fortes e corajosos. Cada vez, por exemplo, nós estávamos indo estamos indo na tomada de Jericó. Mas uma das coisas que eu tenho observado que o nosso irmão, o líder coordenador do Pilar de Jejum e Oração, O Jonathan o Salazar. irmão Jonathan, depois que nós voltamos do vale, ele sempre bota uma mensagem lá no grupo. De ânimo. Deus está conosco, Glória a Deus. Deus está se agradando. Isso é o papel do líder também, não é só cobrar. Exatamente. Mesma forma, o liderado não é só pressionar, tem que entender que tudo está no controle de Deus. Você precisa obedecer a Deus, assim como seu líder está obedecendo a Deus. Eu creio que era isso que nós queríamos falar, eu poderia falar outra coisa, mas o tempo está correndo na minha frente. Não, o tempo tá Nós temos 4 minutos. Tá voando. Tá voando. Glória a Deus. Mas eu creio que deu para nós chegarmos ao entendimento do que Deus está pedindo, do que Deus está pedindo para nós líderes, 5 minutos. Glória a Deus. Do que Deus está pedindo para nós que somos liderados. Porque se nós somos liderados, Deus está contando conosco para nos fazer líderes, pastores. Deus quer nos dar crescimento, irmão Iago. Deus quer te dar crescimento. Deus quer dar crescimento, irmão João. Mas nós precisamos estar junto com nossos líderes. Nós precisamos estar ouvindo o que o nosso líder faz. E nós vimos exemplos ali de Josué. Irmãos, eu tenho certeza que se nós parássemos, eu vou dar um exemplo, se eu parasse e lesse mais, eu ia descobrir muito mais coisas. Uma profundeza de coisa aqui na vida desse homem. Se nós pararmos para analisar, irmão, que nem eu falei, se nós chegarmos lá no capítulo 12, irmão, olha aqui, isso aqui foi tudo o povo que ele conquistou. Tá vendo todos esses nomes aqui? Então, uma obediência de Deus. Irmão, aqui, é uma lista. Olha o capítulo 15 na sua Bíblia aí. Quantos? E no final da vida dele, Deus se manifesta a ele. Quando ele está ali nos seus 90 e poucos anos, se eu não me engano, Deus encontra ele e ainda fala para ele. E ainda há muito mais povos, não terminou ainda. Talvez tu não vá estar aqui, mas vai ter outros pelejando por ti. Deus também. Aqueles que tu formou, aqueles que deram crédito, quando eu te coloquei para preparar eles vão conquistar essas terras. Uma das coisas que eu queria falar também que não deu tempo foi quando conquistaram ali Jericó e Deus deu a ordem ali para eles não tomar dos utensílios do povo de Jericó ali. Alguém ali pecou. E qual que foi a ação de um líder quando alguém pecou? Primeiro momento ele não entendeu. Mas alguma coisa aconteceu, porque aí a guerra, eles foram tentar, imagina o líder contente, nós tivemos esse êxito aqui, agora nós vamos conquistar aquela outra terra lá. Deus está nos dar ela. E agora, quando chegam lá são frustrados. Uns morrem. Imagina a tristeza do líder. Tá, mas o que está acontecendo, Deus? Antes o Senhor tivesse nos deixado além do Jordão. Deus, mais uma vez, Deus é fiel e Deus não deixa um filho dele enganado. Deus falou, olha, prevaricaram. O povo de Israel prevaricou, pecou. Pecou com o quê? Olha, Deus falou, pegou a capa babilônica, pegou prata, pegou ouro, escondeu, está escondido lá. Temos 1 minuto, irmão Estevão. Amém? Fazer uma oração. Não, mas o que eu estou querendo dizer, que até isso, o pecado destrói não só a tua vida, jovem, não só a minha vida, irmão Leonardo, irmão Iago, o pecado escondido. Mas destrói a minha família. A Bíblia vai dizer, se você for olhar o pecado de Acã, destruiu toda a família dele. Foram todos apedrejados por causa de um pecado escondido.
Deus falou, olha, imagina Deus fala, ó, vou dar para você essa terra, mas não pega isso. E foi lá e pegou, escondeu. Mas que Deus nos livre. Amém? O líder não foi enganado. Deus muito menos se deixa ser enganado. Glória a Deus. E ainda os outros liderados, aqueles que estavam aprendendo, sofreram. Alguns fugiram, morreram. Mas Deus não quer isso para a nossa vida. Deus quer que nós observamos passos de Josué, passos de Moisés, passos do Senhor Jesus Cristo. Maior exemplo de obediência. Amém? Todo tempo estava na casa de Deus, estava exortando o povo, ensinando. Glória a Deus. Deus venha nos dar graça para colocarmos em prática tudo o que Deus nos ensinou nesta noite. Eu quero agradecer todos os nossos irmãos que estiveram conosco, videologado. Glória a Deus. Amém? Amém. Deus abençoe. Teria perguntas para responder, mas nós já estamos no momento da oração, tá? Vamos orar a Deus. Peço para o irmão Marco Leonardo nos levar em oração. Leva-nos em oração, pedindo que Deus cumpra os propósitos e nos dê sabedoria para discernir. Glória Aleluia, na hora de ter que entender Amém. quais decisões nós tomar. Glória a Deus. Senhor Jesus, nos colocamos, Pai, em Tua presença, Senhor, te rendendo graças por tudo, Deus. Nos colocamos, Senhor, nesta noite, Pai, diante de Ti, Senhor, te agradecendo por essa oportunidade, Deus, de estudarmos a Tua palavra. E, Deus, eu oro para que o Senhor ministre no coração de cada um, Senhor, nesta noite. Senhor, tu quer ser um líder, um liderado, quer ser um servo, Senhor, que nós venhamos nos colocar à disposição do nosso líder, Aleluia. Pai, à disposição, Senhor, para ajudar, Pai, em nome de Jesus, manifesta a Tua Glória, glória, a Tua Jesus. revelação sobre a vida de cada Em nome coração, de Jesus. Senhor, que nós venhamos conquistar a terra e chegar salvos, Pai, em nome Em de nome Jesus de e para a Jesus. glória, Glória a de Jesus. Glória Amém. a Deus. M. Reis, nosso mediador é Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Coloca ele no meio dessa dificuldade. Deus vai te dar Glória a vitória. Em Jesus. nome de Jesus. Paz do Senhor, nossos irmãos. Deus abençoe a todos. Uma excelente semana. Paz do Senhor, irmão Marco Leonardo. Paz do Senhor, irmão Iago. Glória a Deus. Pode se Paz. despedir dos irmãos. Paz, oração e união.